Olá, vamos agora para o tema 12 dessa nossa disciplina de tratamento de esgotos, tratamento de águas residuais. Finalmente, nesse momento, nós vamos construir um modelo de qualidade de água. Nós vamos fazer a junção da perda de oxigênio devido ao lançamento da matéria orgânica, mais o acréscimo de oxigênio em função da turbulência que ocorra no rio, da reintrodução de oxigênio nesse curso d'água. E isso essa metodologia, esse método, esse modelo foi desenvolvido no século passado e intitulado modelo de Street-Phelps. A base desse modelo é aquilo que nós trabalhamos nos últimos 2 temas de aula, a desoxigenação acrescida à reaeração. Importante, dentro desse modelo, cada trecho de rio em que há diferente declividade, ou esse rio tenha diferente velocidade ou diferente profundidade, para fazer esse estudo eu vou ter que repartir esse rio em diferentes trechos e o mais uniforme possível para cada um desses trechos. Então, esse modelo ele tem suas limitações. Tem limitações quanto à demanda bentônica, que tem a ver relacionado ao lodo que se deposita no fundo, a nitrificação, ou seja, o consumo de oxigênio devido à transformação da amônia até nitrato, e também a introdução de oxigênio em função da fotossíntese. No entanto, apesar de ter suas limitações, esse modelo ele é extremamente interessante, ainda é muito adotado e ótimo para questão de didática. Reforçando a característica dele, nós vamos juntar a desoxigenação, a perda de oxigênio em função da degradação, da biodegradação da matéria orgânica, e nós vamos juntá-la com a reaeração, em função das características do rio, há a reintrodução de oxigênio. E a partir disso nós vamos construir uma curva, a curva de depressão do oxigênio dissolvido. Mas para isso, só recordando, num dos tópicos anteriores, a gente discutiu essa questão da demanda DBO remanescente. A demanda remanescente é importante nesse ponto, porque ela nos indica aquela matéria orgânica que ainda está presente no meio efluente, ou aquela matéria orgânica que está sendo lançada, está entrando em contato com a água do meu corpo hídrico. Ou seja, essa matéria orgânica, essa DBO remanescente que está aí apresentada, demonstra o quanto será consumido de oxigênio ao longo do percurso desse rio. Isso é importante. Essa DBO remanescente vai indicar o quanto ainda será consumido de oxigênio nesse rio. Por sua vez, a reaeração vai me dar, esse equacionamento vai me dar o quanto de oxigênio está entrando nesse rio. E aí a gente vai ter inicialmente nós tínhamos um equilíbrio antes do lançamento desse efluente, esse equilíbrio foi quebrado, começa a entrar, reativar, ou alguma dessas, ou da reaeração, ou da desoxigenação tem mais força, tem um predomínio maior, ou seja, o consumo de oxigênio, a entrada de oxigênio tem o seu equilíbrio desestabilizado, há uma diminuição da concentração de oxigênio e, com o tempo, há o consumo da matéria orgânica, até que a reaeração tenha uma força maior, predomine dentro desse escoamento do corpo hídrico, do fluxo do corpo hídrico. Então, nós vamos aplicar esse modelo. O modelo, de certo modo, busca fazer a soma desses 2 gráficos, ou seja, o gráfico da DBO remanescente, o quanto ainda vai ser consumido de oxigênio ao longo desse percurso do rio, ao longo do tempo que esse rio percorre. Então, haverá ainda um consumo de oxigênio e, por sua vez, a gente vai somar isso com o gráfico que representa a reintrodução de oxigênio nessa massa líquida. Então, a somatória desses 2 gráficos vai me dar como o oxigênio dissolvido, a concentração dele se desenvolve ao longo do fluxo do rio. Então, reforçando, a gente vai trabalhar com esse balanço de massa.
E, no caso, nós não vamos desenvolver a equação, não vamos chegar nessa equação final. Eu só queria, nesse momento, apresentar como ela se desenvolve, a base de execução dessa equação. Então, o que eu quero encontrar? A taxa de variação do déficit da concentração de oxigênio. O que é esse déficit? É a diferença entre a concentração de saturação e a concentração num dado tempo. Isso tende a aumentar em função do consumo de oxigênio, devido ao consumo da minha DBO remanescente. Quanto mais consome essa DBO remanescente, maior o consumo de oxigênio, maior vai ser esse déficit. Porém, a produção de oxigênio em função da reaeração ocasiona a entrada de oxigênio, ou seja, esse déficit tende a diminuir em função da produção de oxigênio. E nós temos essas duas equações, K1 vezes DBO remanescente e K2 vezes o déficit. O que eu faço? Eu agrego essas duas equações e faço a integração. Com isso, desenvolvendo essa equação, a gente vai chegar nessa equação final. Observem que nós temos a concentração de oxigênio num dado tempo qualquer, eu tenho a concentração de saturação de oxigênio naquela massa líquida. Por exemplo, nos rios típicos aqui na região de Campinas, é por volta de 7,8, 8 miligramas por litro. Nós temos o coeficiente K1. Então, eu tenho aqui o tempo a partir do lançamento. Eu posso considerar 0 dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias e por aí vai. O K2, que representa a reintrodução de oxigênio nessa massa líquida, a minha DBO última. Recordando, por que eu não uso DBO5? Porque no corpo hídrico o consumo de oxigênio não vai se dar somente em 5 dias. Vai ocorrer até exaurir a matéria orgânica. Então, nós temos aqui todos os coeficientes, esses parâmetros que nós vamos ter de entrada. Então, a concentração de saturação de oxigênio e a concentração no instante que eu estou mensurando. Aliás, a concentração inicial, ou seja, aquela concentração que existe exatamente aqui nesse ponto de mistura. Ou seja, eu juntei a água do rio mais o efluente, eu vou ter uma média ponderada dessas duas concentrações de oxigênio, e é esse o valor que eu vou ter de entrada. Supondo que eu tenha um rio com uma vazão de 100 litros por segundo e lançando um efluente com 100 litros por segundo também de vazão. Supondo que esse rio tenha um oxigênio dissolvido de 10 miligramas por litro e o efluente tenha 0, a gente vai ter, nesse exato ponto de mistura, uma concentração média aí de 5 miligramas por litro. Então, aquela equação, quando eu coloco num gráfico, o gráfico vai ter essa característica aqui. Então, esse ponto aqui, imediatamente no tempo 0, é o ponto da mistura. Então, a partir do ponto da mistura, nós temos o predomínio da perda de oxigênio, até que eu chego num nível muito baixo, ou seja, o menor nível, nesse caso aqui, quanto à concentração de oxigênio dissolvido. Ou seja, até esse ponto de menor valor de oxigênio, houve o predomínio da perda de oxigênio. A partir desse instante, começa a haver o predomínio da entrada de oxigênio. Com isso, a concentração de oxigênio dissolvido começa a aumentar até que chegam no valor que seria, no nosso caso aqui, desse cálculo, a concentração de saturação. Então, numa etapa prevalece a perda de oxigênio, a desoxigenação, e na outra a reaeração. Importante, reforçando, eu preciso entrar na equação com a minha DBO última. E para calcular essa DBO última, basta usar essa equação que nós discutimos num dos temas anteriores. Então, a minha DBO 5, eu vou entrar com o valor aqui. Esse tempo vai ser de 5, K1 que eu quero usar, eu vou encontrar a minha DBO última. Por que eu tenho que usar a DBO última? Porque é essa que vai ser exigida no corpo hídrico.
O corpo hídrico, com a microbiota que está ali presente, vai degradar essa matéria orgânica até ser totalmente exaurida a parte biodegradável. Algumas definições importantes. Esse ponto de menor concentração de oxigênio é denominado de concentração crítica. Essa concentração crítica ocorre no tempo crítico. E essa concentração crítica nós vamos relacioná-la com a classe do corpo hídrico. Aí nós vamos recordar a legislação brasileira que discute a questão do enquadramento. Isso aqui, nós vamos trabalhar numa série de exemplos para discutir essas questões. Então, esse tempo crítico é a menor concentração que eu vou obter para o oxigênio dissolvido nessa situação. E é justamente esse gráfico que nós vamos construir que é fundamental para fazer a avaliação de uma estação de tratamento de esgoto. Ou melhor, para iniciar o projeto de uma estação de tratamento de esgoto. Então, eu vou simular esses valores. Eu vou simular a vazão do rio, que está passando aí no ponto de lançamento, onde será construída a estação de tratamento de esgoto. Eu vou avaliar a concentração de matéria orgânica que eu tenho nesse esgoto e vou avaliar qual o impacto que ele acarreta no lançamento. E aí eu vou fazendo simulações. Será que se eu tratar 30%, será que se eu lançar esse esgoto bruto, o padrão de enquadramento vai ser comprometido? Será que se eu tratar com 30% vai ser comprometido? Será que se eu tratar com 60%, 80%? Será que essa estação tem que ter uma eficiência de 99%? É isso que a gente vai discutir daqui a pouco. E o valor, esse tempo crítico e o déficit crítico, pode ser calculado também por meio de equacionamento. Trabalhando com aquele gráfico, se naquele ponto de mínimo valor de concentração de oxigênio dissolvido, a gente trabalha ali com uma derivada igual a zero, a gente vai encontrar essa nova equação. Essa equação vai me dar quanto tempo essa água tem que percorrer, ou seja, a partir do ponto onde há a junção da água do rio mais o efluente, quanto tempo esse rio vai ter que percorrer até que atinja a concentração mínima de oxigênio. A mesma coisa vai se dar quanto ao déficit crítico. E, importante, qual é essa concentração mínima que a legislação permite? Rio classe 1, 6 miligramas por litro. Da onde saíram esses valores? Da CONAMA 357, do enquadramento do corpo hídrico. Se o rio é enquadrado com classe 2, o valor mínimo é 5 miligramas, se é 3, 4 miligramas e por aí vai. Os valores de K1, só reforçando, quanto mais biodegradável é o esgoto, maior o valor de K1, quanto menos biodegradável, menor o valor de K1. Do mesmo modo, o K2, que é empregado na equação, quanto mais raso e mais rápido esse rio, maior vai ser o valor de K2, maior vai ser a tendência a introduzir oxigênio a esse fluxo. E, por fim, a equação de mistura. Supondo aí que eu tenho em vermelho esse rio e ele está recebendo em azul esse efluente industrial de uma indústria. E aí a gente vai ter um rio. Esse rio, a vazão que eu vou ter de água escoando nele vai ser a soma da vazão da água que eu tinha antes nesse mesmo rio, mais a vazão desse efluente que eu lancei. E a concentração de um dado composto, por exemplo, de DBO ou de oxigênio, vai ser uma ponderação aí dos valores. Então, eu vou ter, aqui a gente tem em vermelho a vazão vezes a concentração, por exemplo, de DBO, de oxigênio, o que quer que seja. Então, aqui eu vou ter a carga se eu trabalhar com DBO, a carga de DBO que eu tenho no meu rio. Depois eu tenho aqui a carga de DBO que eu tenho no meu efluente industrial, e aí eu divido pela vazão total. Com isso, eu vou achar qual que é a DBO nesse ponto de mistura, logo após a entrada do efluente industrial. Vamos trabalhar, eu acho que vai tornar um pouquinho mais interessante esse tema, mais fácil de ser entendido, quando nós discutimos a partir de um exemplo prático. Então, vamos discutir esse exemplo aqui.
Supondo que eu tenha um rio, esse rio ele tem um fluxo de água rápido e esse rio é preservado. Ou seja, ele mantém a sua classe 4, vamos supor. A vazão média dele é de 651 litros por segundo, o AD é de 7 miligramas por litro, a DBO5 é 2 miligramas por litro, K1 0,44, K2 0,69 e a concentração de saturação nesse local é de 7,80. Esse rio vai receber esse efluente. Então, observem, a vazão dele é de 651 litros por segundo, mas ele vai receber um efluente de uma indústria ou um efluente de uma estação de tratamento de esgoto com uma vazão de 114 litros por segundo. Qual a concentração de oxigênio dissolvido? Nesse momento, vamos começar aí com 0 miligramas por litro. Ou seja, eu tenho aí um efluente um esgoto bruto, cuja concentração de OD é 0 miligramas por litro. E a DBO desse esgoto bruto é de 341 miligramas por litro. Nessa condição, observem o que ocorre. Ou seja, o que eu fiz para construir esse gráfico? Eu peguei aquela equação e fui introduzir os dados que eu acabei de apresentar a vocês e fui variando o tempo. Ou seja, considerei um tempo zero, um tempo de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, de 12, de 24 horas, de um dia, de 2 dias, 4, 6, 8, e fui avaliando como ocorria, como se dá a variação, a partir da variação do tempo, como ocorria, como variava a concentração de oxigênio. E aquela equação me permite encontrar, variando o T, eu vario a concentração de oxigênio. Então, por isso é muito importante que vocês trabalhem para construir esse gráfico, o Excel. É muito simples e é muito mais fácil de vocês entenderem os resultados aqui apresentados. Então, eu tenho ali um corpo hídrico classe 4, ou seja, se ele é classe 4, a menor concentração permitida pela nossa legislação seria de 2 miligramas por litro. O que está ocorrendo aí? A partir da mistura, a concentração, eu misturei a água do rio, mas o meu efluente, a concentração deu por volta de 6 miligramas por litro de oxigênio. Mas observem o que ocorreu. A carga de matéria orgânica é tão grande, porque eu estou lançando, por exemplo, esgoto bruto com uma DBO alta, é tão grande que o consumo, as micro-organismos vão se adaptar a esse processo, vão se desenvolver, tem matéria orgânica farta, vão intensamente degradar essa matéria orgânica e, consequentemente, o consumo de oxigênio vai ser intenso. Tão intenso que nesse rio a concentração de oxigênio vai ser próxima a zero, vai chegar a zero. Ou seja, nesse momento que tenho uma concentração igual a zero, esse rio estará numa condição anaeróbia. E uma outra constatação, eu não atendi o padrão de enquadramento, ou seja, após aí por volta de 2 dias de escoamento desse rio, eu vou ter a menor concentração de oxigênio e, consequentemente, nós temos que aí avaliar o ponto crítico. Nesse momento, qual foi a concentração que eu tive aí de oxigênio, que eu encontrei para o oxigênio? Zero. Zero é inferior a 2 miligramas por litro. Eu não estou atendendo, essa indústria ou essa estação de tratamento de esgoto não está atendendo ao padrão de enquadramento. Mas vamos supor que esse rio não tem aquela vazão que eu apresentei, de 600 litros por volta de 600 litros por segundo. A vazão dele é muito maior, é de 2,6 metros cúbicos por segundo, ou 2.600 litros por segundo. Então, o que ocorre? Eu mantive as mesmas características do efluente, mantive o mesmo AD do rio, a mesma classe desse rio, eu somente peguei e aumentei a vazão. Observe o que ocorreu. Reforçando, eu peguei um esgoto bruto e estou lançando nesse rio com uma vazão bastante grande. O que acaba acontecendo? O padrão de enquadramento desse rio não foi comprometido, ou seja,
mesmo eu lançando esgoto bruto nesse rio, com essa grande vazão, o padrão de enquadramento quanto à classe 4 foi atendido. Observem, aqui nós temos o ponto de mistura, onde eu lancei o efluente se misturou com a água do rio. Eu tenho aqui a concentração de oxigênio nessa região. A partir desse ponto, os micro-organismos tiveram acesso à matéria orgânica, consumiram essa matéria orgânica, demandaram oxigênio, esse oxigênio caiu na massa líquida, no volume de água do rio, caiu, mas, no entanto, não chegou a 2 miligramas por litro. O valor é superior a 2 miligramas por litro. E, na sequência, houve a recuperação da qualidade do rio. Ou seja, se nós formos olhar exclusivamente o padrão de enquadramento, essa indústria ou essa cidade mesmo lançando esgoto bruto, atenderia o padrão de enquadramento. Importante, atendeu o padrão de enquadramento. Porém, a legislação brasileira também exige o padrão de lançamento. Ou seja, deveria respeitar, por exemplo, se for sendo esgoto bruto, 120 miligramas. Teria, de qualquer maneira, que existir uma estação de tratamento para remover a DBO até atingir o valor limite quanto ao padrão de lançamento. Muito bom. Então, observem, que conclusão nós podemos tirar a partir desses dois gráficos? Se uma indústria for instalada próxima a um rio de baixa vazão, ela vai ter uma dificuldade maior para atender um padrão de enquadramento. Porém, se ela for instalada num rio próximo a um rio de grande vazão, ela vai ter maior facilidade para conseguir atingir esse padrão de lançamento. Ou seja, talvez não, a estação que eu vou adotar instalando a indústria próxima a um rio de baixa vazão, vai ter que ter uma eficiência muito superior quando comparada a instalá-la próximo ao rio de maior vazão. Vamos dar sequência a esse exemplo nosso. Supondo que esse rio agora ele subiu de classe. O Comitê de Bacias da região onde ele está alocado passou a estabelecer que esse rio, ao invés de ser classe 4, passou a ser classe 3. Sendo classe 3, eu adotei o mesmo gráfico, aquela mesma condição, essa indústria ou essa cidade lançando esgoto bruto nesse rio de maior vazão. Observem que a partir do momento que saiu de classe 4 e subiu para classe 3, o ponto crítico aqui de concentração de OD está num valor inferior ao padrão de enquadramento. Qual que é a consequência disso? Essa indústria, essa cidade está infringindo a legislação brasileira. Logo, ela precisa adequá-la. Nesse caso, nós não vamos seguir o caminho de fazer esse exercício teórico aqui, aumentar a vazão desse rio. O que nós vamos fazer? Será que se eu adotar um tratamento primário, essa indústria ou essa cidade vai ter o seu efluente adequado no tocante ao padrão de enquadramento? Isso que nós vamos procurar responder. Nesse caso, a gente vai adotar a mesma equação, os mesmos dados de vazão de rio que foram apresentados para aquele rio de maior vazão, mas só que a gente vai trabalhar com uma remoção de DBO de 30%. Ou seja, daquele valor que eu apresentei para DBO, eu vou tirar 30%. Vai permanecer ali 70%. Ou seja, é como se eu estivesse tendo uma estação de tratamento de esgoto, 30% da DBO ficou nessa estação e 70% é que vai ser lançado no corpo hídrico. Nesse caso, nós estamos adotando um tratamento primário. Como eu adotei esse tratamento primário, eu estou removendo dentro da minha estação a parte da DBO, principalmente DBO de mais fácil biodegradação. Ou seja, eu tenho que adotar um outro valor de K. Se o meu valor de K para o esgoto bruto era superior a 0,40, quando eu removo essa parcela inicial aí de mais fácil biodegradação, o meu valor de K1 vai cair. No caso, a gente vai trabalhar com 0,30. Então, importante, quando vocês forem fazer esse estudo de autodepuração, nunca se esqueçam disso.
avaliar o K1 que eu estou empregando. Olhem só, quer dizer, aquele mesmo rio com uma vazão de 6,6 metros cúbicos por segundo, se eu lançasse o esgoto bruto em classe 4, atenderia, porém, quando eu subi para a classe 3, já não atendeu, mas, porém, quando eu adoto um simples tratamento primário, eu estou adequando o efluente gerado por essa estação de tratamento de esgoto ao padrão de enquadramento. Recordando, é importante também atender, é importante e necessário atender o padrão de lançamento. Mas, nesse caso, essa simples avaliação, nós constatamos que adotar um tratamento primário permite atender a legislação quanto ao enquadramento. O que é esse tratamento primário? É um simples decantador. Ou seja, adotando um simples decantador para remover aquele material que é sujeito a sedimentar, eu estaria adequando o efluente dessa indústria a esse rio, nesse padrão de enquadramento. Vamos avançar esse exemplo. Supondo que o meu padrão de enquadramento voltou a mudar. Não é mais classe 3, é classe 2. Classe 2 eu tenho que ter no momento crítico de concentração de oxigênio, o valor de pelo menos 5 miligramas por litro de oxigênio. Ou seja, nesse nosso exemplo, nesse nosso caso, se a classe do rio for 2, já não basta mais adotar um tratamento primário. O tratamento primário já não está permitindo, já não está possibilitando que no momento crítico, no tempo crítico, eu tenha uma concentração superior ao padrão de enquadramento. O que nós vamos ter que fazer? Vamos avançar nesse tratamento. Será que se eu instalar, ao invés de instalar um decantador, eu passar a instalar um reator WASB, o meu efluente vai atender a legislação? Nós vamos discutir o que é um reator WASB um pouquinho mais para frente, nos processos de tratamento. O reator WASB permite uma remoção de DBO aí por volta de 70%. Ou seja, eu tinha um valor de entrada de DBO no esgoto bruto, no efluente bruto da indústria, vou remover 70% e agora vai ficar somente 30% ali presente. Do mesmo modo que eu fiz para o valor de K1, quando eu adotei o decantador, eu tenho que mudar esse valor de K1. Quando eu adoto o reator WASB, removo 70% da matéria orgânica, eu estou removendo 70% daquela matéria orgânica de mais fácil biodegradação. Logo, o que está sobrando é de mais difícil degradação, o valor do K1 tende a ser menor. Então, a gente obtém isso aqui, esse gráfico aqui. Notando para esse corpo hídrico classe 2, a menor concentração de oxigênio no padrão de enquadramento tem que ser de 5 miligramas por litro. Então, nós temos ali a entrada do efluente mais a água do rio. Eu avaliei nesse ponto zero, aí, nesse tempo zero, a DBO ponderada deles e avaliei, importante também, o AD nesse ponto. No nosso caso, ainda como é reator WASB, eu estou supondo que o oxigênio dissolvido do efluente dele ainda é 0 miligramas por litro. E mesmo sendo nessa condição, mesmo sendo nessa característica, mesmo eu tendo removido 70% de matéria orgânica, 70% dos valores de DBO, nós passamos a atender a qualidade desse corpo hídrico no tocante a enquadramento. Então, pode ser que essa indústria, essa cidade, somente usando um reator WASB, vai ter condições de atender ao padrão de enquadramento. Importante, reforçando, nós temos que avaliar também o padrão de lançamento dessa indústria, dessa cidade. Vamos avançar um pouquinho mais. Supondo que agora esse rio, o comitê de bacias da região tomou a decisão de que esse rio não era mais classe 2, ele passou a ser classe 1. Então, mais uma vez, o que está acontecendo? É o mesmo gráfico anterior, somente subir a barrinha do vermelho, a barra que representa o padrão de enquadramento. Se classe 2 era 5 miligramas por litro, classe 1 eu tenho que respeitar até 6 miligramas por litro. Notem que, mais uma vez,
Agora, adotando o reator WASB, essa classe vai ser comprometida. O que eu devo fazer? Melhorar o tratamento desse rio, melhorar o tratamento desse efluente. Então, vamos avançar um pouquinho mais. Agora eu vou adotar um reator WASB associado a um filtro percolador. Ou seja, eu tinha o efluente bruto, que era gerado por essa cidade ou por essa indústria. Eu levei esse efluente bruto para um reator WASB. Esse efluente bruto houve a remoção de 70% da matéria orgânica, da DBO. E ao invés de lançar no corpo hídrico, eu levei para um novo reator, um filtro percolador, um filtro biológico percolador. O conjunto desses dois reatores permite aí uma eficiência aí por volta de 90% em termos de DBO. No entanto, do mesmo modo que eu fiz, quando era o reator WASB, eu tinha um valor de K1. Agora, quando eu faço essa associação, eu devo ter um outro valor de K1. No nosso caso, nós vamos empregar 0,12, que é um valor inferior àquele adotado por reator WASB. Por que inferior? Eu removi nesse conjunto 90% da matéria orgânica. 90% dessa matéria orgânica certamente é a parcela mais biodegradável. E aí a gente consegue obter esse gráfico aqui. Ou seja, nessa condição, com essa vazão do rio, com essas características do rio, nessa região que exige um padrão de enquadramento bastante exigente, ou seja, classe 1, se eu fizer a associação de um reator WASB mais um filtro percolador, eu vou ter um efluente que atenda ao padrão de enquadramento. É importante, reforçando mais uma vez, a necessidade de avaliar o padrão de lançamento. Muito bem. Gostaria de reforçar e dizer que é importante que vocês construam, a partir de todas essas equações que nós trabalhamos aí nesses 3 últimos temas, as equações tanto de desoxigenação como reaeração, como agora essa equação que nós discutimos, que traduz a autodepuração por meio de um modelo. É importante que vocês coloquem essas equações numa planilha de Excel e, de certo modo, brinquem com elas. A partir dessa brincadeira, vocês vão conseguir entender como que a vazão interfere no padrão de enquadramento, como o padrão de lançamento também pode interferir, como a adoção de uma estação ou outra pode interferir. Então, isso é muito importante. Uma outra observação é que jamais eu vou adotar um mesmo tipo de tratamento, um mesmo sistema de tratamento de esgoto para qualquer local. O que eu tenho que observar? Eu tenho que observar a vazão do meu rio, a classe desse rio e quanto eu tenho de efluente, quanto eu vou lançar de efluente nesse rio. Eu vou fazendo essas simulações até encontrar que, por exemplo, para esse rio, se eu fizer um tratamento que remova 60% da matéria orgânica, eu vou atender um padrão de enquadramento e lançamento. É esse sistema que eu vou buscar, o sistema que me gera uma remoção de 60%. Por que eu vou buscar um efluente que me gera uma eficiência de 99%? Se a minha legislação, a partir da avaliação do enquadramento e lançamento, se eu puder lançar com 30%, haverá um questionamento se eu instalar um sistema com 99% de eficiência. Mas a base dessa avaliação é essa planilha, são esses gráficos que nós avaliamos a autodepuração. Por isso é importante, construam essa planilha, entendam o funcionamento dela, a variação dos valores de K1 e K2, e a partir disso vocês vão ter uma maior compreensão desse estudo. Então, hoje a gente encerra esse tema e a partir do próximo tema nós trabalhamos com a discussão justamente dos processos de tratamento. Qual processo de tratamento me dá a eficiência que eu preciso? E aqui está a literatura que eu empreguei na aula de hoje, na videoaula de hoje. Então, obrigado, até!